Irmãos, a palavra de Deus é maravilhosa. Eu não me canso de ler a palavra de Deus. Irmãos, se vocês pegarem uma pessoa, um descrente, um ateu, e falar para ele, olha, leia a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Quando ele acabar o livro de Apocalipse, ele não vai ser aquela mesma pessoa, irmãos. Porque a palavra de Deus, ela tem vida. Ela contém vida na palavra de Deus. A Bíblia, ela não é um livro comum como outro qualquer. A Bíblia, ela é um livro diferente. Todas as vezes que você lê, você entende algo diferente naquilo que você leu. Tinha trabalho? Irmãos, aqueles que estão chegando agora na nossa live, 18h29. Hoje é dia 9, né? De fevereiro. É dia 9 de fevereiro? Dia 9 de fevereiro. Irmãos, sou o presbítero Moisés Cavalcante e trago a palavra do Senhor, o alimento espiritual para todos vocês. Não estou aqui querendo, irmãos, ser famoso. Não quero ser monetizado. Eu não tenho assim, irmão, altivez no meu coração para ser alguém grande. O que eu desejo a todos vocês, de coração, é que a palavra de Deus chegue a todos vocês. Que vocês sejam alimentados espiritualmente. E que Deus transforme a vida de vocês, como transformou a minha. Irmãos, quando Jesus me chamou, eu trouxe Jesus para dentro da minha casa. Jesus, ele não entrou somente aqui na minha casa, mas ele entrou nessa casa aqui, ó. Porque a palavra de Deus fala que Deus, ele não habita em templos feitos por mãos de homens. E nós somos o templo de Deus. Então, Deus, ele entrou nesta casa aqui, ó. E ele fez mudanças. Eu nunca mais fui a mesma pessoa. Eu tenho certeza, irmãos, que as pessoas que me conheciam, o meu velho homem, olhando para mim hoje, eu tenho muitos amigos, o Sargento Coelho mesmo, domingo passado, ele estava online. Se o senhor tiver aí, o senhor é um dos que não me conheceu na época que eu era gigante no meu trabalho. E hoje o senhor me acompanha na minha live e o senhor consegue ver o diferencial do velho Cavalcante e do novo Cavalcante que Deus fez na minha vida. Então eu quero agradecer ao senhor por o senhor por eu ter tido a oportunidade de trabalhar com o senhor. O senhor é uma pessoa muito correta e decente. E hoje o senhor assistia uma pessoa que outrora foi um servo do senhor aí no trabalho. Deus, muito obrigado ao senhor. Que Deus abençoe o senhor, a sua família, seus filhos. Que Deus abençoe o Edson, a Cris. Deus abençoe o Rocha, Sargento Ivan. Que Deus abençoe todos vocês. Miguelzinho, Miguelzinho. Não vou lembrar o nome de todos, irmãos, senão também vou passar a noite aqui. Vai acabar o culto e eu não vou parar, porque tem tantas pessoas muito boas aí, pessoas, irmãos, que estão prontas a dar sua vida por uma pessoa que eles nunca viram na vida. Meu muitos obrigado a todos vocês. Irmãos, hoje eu quero iniciar a nossa palavra lá no livro de Efésios, capítulo 5, versículo 31 e 32. Irmãos, é importante a gente, toda vez que a gente está trazendo uma palavra aqui, os irmãos acompanharem aí, né? Acompanhe a leitura, sabe por quê, irmãos? Porque se você acompanha a leitura na sua Bíblia, não tem como o diabo vir e remover essa semente da palavra que ficou no seu coração, né? E eu sempre falo, todas as semanas aqui a gente está batendo nessa tecla. Acompanhe a leitura na sua Bíblia. Se você não tem Bíblia, se você fizer contato aí, eu te dou uma Bíblia. Se você falar para mim, eu não tenho Bíblia, eu gostaria de ter uma Bíblia, não tenho outra, eu te compro uma Bíblia e te dou, meu irmão. Porque é importante você ter uma Bíblia física. Porque o smartphone é bom, mas a Bíblia física, irmão, parece que é uma coisa diferente. Amém? É assim, irmão, quando Deus ele criou o homem e a mulher, todos os seres viventes, Deus tinha um plano para o homem.
Deus ele criou o homem por que motivo? Deus queria fazer que o homem tivesse a sua família, né, correta, perfeita, né, e que o homem não pecasse, porque Deus queria ter comunhão com o homem. Todos os dias no Jardim do Éden, Deus descia no final da tarde, conversava com o homem, irmãos, porque o homem não tinha pecado, o homem estava nu, o homem e a mulher, mas eles não tinham pecado, não tinha algo ruim, do mal dentro de si. Então Deus, irmãos, quando ele criou o homem para constituir a sua família. E a maior instituição de Deus, a maior coisa que Deus fez, ó, Deus fez a terra, os lagos, os ventos, todo ser vivente do mar, da terra, do ar, tudo para servir um presente para o homem, irmãos. Deus falou para Adão assim, ó, dá um nome a todos os seres viventes. A Bíblia fala, irmãos, que os animais iam diante de Adão, e Adão dava um nome para eles. Olha o privilégio que o homem teve com Deus. E muitas das vezes, irmãos, os animais daquela época, muitos acreditam que os animais eles evoluíram, né? Eu não acredito nessa evolução. Eu acredito na adaptação. O animal ele se adapta, sim, mas a revolução não. Eu não acredito nisso aí. Porque o animal, o leão daquela época é o mesmo leão de hoje, irmãos. Ele come a gazela, ele come o gnu, ele não muda. Mas o homem, irmãos, muda, porque o homem, nós somos um ser inteligentes. Nós somos um ser inteligentes. Mas muitas das vezes, irmãos, a nossa evolução nem sempre foi pro bem. Porque tem a malícia, a maldade, ela evolui. Quando eu tinha 10 anos de idade, as coisas não eram como é hoje. A maldade das pessoas não tinham... As pessoas não eram tão perversas como são hoje. Tudo evoluiu, mas será que nós evoluímos para melhor? Será que nós evoluímos e nos tornamos pessoas melhores do que os nossos avós, os nossos bisavós? É uma pergunta que eu faço para todos vocês, não preciso me responder, até Deus que eu não vou ouvir. Porque nós estamos muito distantes, né? Mas a palavra do Senhor diz assim, irmãos. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e unirá-se a uma mulher, e serão dois numa só carne. A Bíblia fala, irmãos, que Deus lançou um sono profundo sobre Adão, lhe cerrou uma costela, e dessa costela fez a Eva. Irmãos, Deus fez Adão da terra, mas Deus não fez a mulher da terra. A mulher, irmãos, ela foi concebida da costela de Adão. Ela não foi feita da terra. É interessante isso daí. É algo assim, simples, mas muitas das vezes a gente não para pensar nessas coisas. E o 32 fala assim, ó, grande é este mistério, digo porém, a respeito de Cristo e da igreja. Irmãos, existe um mistério muito grande nisso. Por isso que as forças do mal, por isso que as pessoas, muitas pessoas, querem destruir o casamento entre um homem e uma mulher. Porque isso foi estipulado por Deus. Deus estipulou o casamento entre o homem e a mulher. Existem muitas pessoas, irmãos, que querem acabar com a união entre um homem e uma mulher. Irmãos, o homem na sua essência perfeita, ele estava completo no Jardim do Éden. Mas Deus encerrou uma costela. E ele arrancou essa costela e fez a mulher. Uma vez que Deus retirou um pedaço do homem, o homem não se torna mais ser perfeito. Porque lhe falta um pedaço. Porque Deus lhe arrancou um pedaço. Deus não é mais... O homem não é mais um ser perfeito. Mas o homem, junto com a mulher, eles se tornam uma só carne. Porque a mulher ela foi tirada da costela do homem. E o que falta no homem sobeja na mulher, e o que falta na mulher sobeja no homem. Uma coisa maravilhosa, irmãos. Muitas das vezes nós respiramos, e o simples fato de nós respirarmos não quer dizer que ao respirarmos acontece uma coisa maravilhosa no nosso organismo, que nós não reparamos. Os nossos pulmões se enchem
Porque a musculatura infla o nosso peito, os músculos do peito, do nosso tórax, e nós respiramos. Esse ar que entra, ele faz uma ele muda lá dentro. Os nossos pulmões, ele muda, oxigena nosso sangue, o nosso sangue vai para o cérebro com oxigênio. Puxa, mas uma coisa tão simples de respirar. Uma coisa que nós fazemos todos os dias, irmãos, comer. O alimento ele entra na nossa boca, gosto gostoso, mas ele desce para o estômago e lá o sangue vai para o nosso estômago e faz a nossa digestão. E aquele alimento, o que é bom, o nosso corpo separa, o que é ruim, ele manda lá para baixo e vai embora. O nosso corpo, irmãos, é um corpo perfeito, porque ele foi feito pelas mãos de Deus. Aleluia. Glória a Deus por isso, irmãos. Verdade. E ninguém sabe o que é melhor para nós, senão o nosso próprio Deus. Irmãos, eu falaria o dia inteiro sobre isso. Eu falaria o dia inteiro sobre isso. Deixará o homem, pai e mãe, e unir-se-á uma mulher, tornando uma só carne. Deixará a mulher, pai e mãe, e unir-se-á um homem, e tornarão uma só carne. Existe um grande mistério nisso, irmãos. Ó, no 32. Como é grande este mistério, digo isso, porém, a respeito de Cristo e a igreja. Aleluia. Que mistério que é esse, irmãos? De Cristo e a igreja. Vou deixar um ponto de grande e enorme de interrogação, irmãos. Porque a Bíblia fala que Jesus virá buscar a sua igreja. E nós somos a noiva de Jesus. E nós vamos encontrar o noivo nos ares. Que mistério maravilhoso, irmãos. E esse mistério, irmãos, de Jesus para com a igreja, existe um grande mistério entre a mulher e o homem. Olha como uma coisa maravilhosa que Deus fez para nós. Mas não é sobre isso somente que eu quero falar essa noite. Hoje eu quero chamar a atenção dos casais evangélicos, cristãos. Hoje nós estamos percebendo, irmãos, um grande número de divórcios no meio dos nossos irmãos evangélicos e cristãos. Muitos, muitos. Existem N motivos, irmãos, N motivos. Muitas das vezes a moça está na igreja, mas ela olha na igreja ali, ela não vê um rapaz que chama atenção. Ela vai lá no mundo, pega um rapaz do mundo e casa. E depois começam os conflitos. Por isso que a Bíblia fala, não se apegar a julgo desigual. Né? O católico casa com o católico, o espírita com o espírita, o evangélico com o evangélico. É somente isso. Mas muitas das vezes, irmãos, as pessoas casam e as pessoas, por algum motivo, a falta de paciência, não sei, irmãos, incompatibilidade, né? Sei lá, e se separam. Eu quero alertar vocês, meus irmãos cristãos, porque é assim, irmãos, a Bíblia fala assim, aquele que crer e for batizado será salvo, aquele que não crer já está condenado. E nós não estamos servindo a Deus para no final da nossa vida nós irmos para o inferno. E eu, como atalaia de Deus, Deus fala assim, meu servo, fale isso, e eu vou falar. E muitas das vezes, irmãos, a palavra do Senhor, ela não vem, ela vem para nos confrontar, e ela não, nem sempre ela vem para te trazer algo bom, mas sim para tirar uma falha, de corrigir o curso da sua vida para você ir para o céu. Eu sempre falo aqui, você quer estar certo, correto, ir para o inferno, ou você quer aceitar a correção do Senhor e ir para o céu? Eu, irmãos, eu prefiro ser corrigido todos os dias, porque a palavra de Deus fala assim, que Deus, Ele só corrige aquele que Ele ama, e Ele chicoteia aquele que Ele tem por filho. Então, irmãos, a palavra do Senhor, ela vem para nos corrigir. Eu vejo muitos debates na televisão, na internet, acerca de algumas coisas sobre o divórcio. Lá em Mateus 5, capítulo 31 e 32, fala assim, ó, Mateus, o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus escreveu, apóstolo Mateus, capítulo 5, do versículo 32, 31 e 32. Fala assim, ó, também foi dito, qualquer um que deixar a sua mulher e der-lhe carta de divórcio, eu, porém, lá no 32, vos digo,
que qualquer um que repudiar a sua mulher, a não ser por fornicação, por adultério. Você é casado com uma mulher e é casado com um homem. Se você separar da sua esposa, ou se você separar do seu esposo, se não for por adultério do seu parceiro, Deus não aceita. Ó, eu porém vos digo que qualquer um que repudiar a sua mulher, a não ser por carta de divórcio, por fornicação, faz que ela comete adultério. Por que você faz com que ela cometa adultério? Se você se separar da sua mulher, sem ser porque ela cometeu adultério, e se ela se unir a uma outra pessoa, porque se ela é nova, ela vai se unir por uma... Tem pessoas hoje que estão casando na terceira idade, irmãos, entendeu? Então, tipo assim, se você se separar da sua mulher, você está, sem ser por adultério, você está condenando a sua mulher, porque ela vai se unir a um outro parceiro, e ela vai estar cometendo adultério. E essa pessoa que se une com ela também está cometendo adultério. E qualquer que se casar com a repudiada comete adultério. Então, tipo assim, irmãos, eu já vi várias vezes na internet pastores assim falando assim, mas o camarada é pastor, aí ele se separa e ele casa de novo. Ele traiu a esposa, aí se separou, aí ele casa de novo. Aí ele pode estar na frente de uma igreja? Claro que não, irmãos. É claro que não. Como que ele vai ser exemplo da igreja? A vitrine da igreja é o altar. Como que o homem que está lá na frente, liderando aquelas ovelhas, como que ele vai ser a pessoa mais errada? Ele está em adultério. Então, o que eu quero dizer para vocês? Se você é casado hoje, se você está na igreja, não estou falando pro pessoal do mundo, irmãos, estou falando pro cristão. Se você é casado, no papel, diante de Deus, e se você se separa, se não for por adultério, você ir casar com outra pessoa, você continua adulterando todas as vezes. Mas, irmãos, até se eu casar no cartório e na igreja, irmãos, se você for casado pela segunda vez e você é casado, eu conheço irmãos que estão no terceiro casamento. Eu não sei qual o motivo da separação desse irmão. Eu estou falando para você que, de acordo com a palavra de Deus, se você se separar da sua esposa sem ser por adultério, você casando com outra pessoa e ela casando com outra pessoa, vocês dois estão em adultérios. Vocês percebem o que eu estou falando? Você continua adulterando. Todas as vezes que você se deitar com aquela pessoa, você está em adultério. E toda vez que aquela pessoa, sua ex-esposa, se deitar com o novo marido dela, e ela está cometendo adultério com ele, e você está cometendo adultério com ela. Vamos lá. E por que eu estou falando para vocês que se vocês fizerem isso, um homem que faz isso está condenando a mulher a ir para o inferno. E a mulher que faz isso está condenando o homem a ir para o inferno. Olha por quê, irmãos. Lá em 1 Coríntios 6,10, olha o que a palavra de Deus fala lá. Ó. Não erreis. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 10. Fala assim, ó. Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, e nem os bêbados, nem os maldizentes, e nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Irmãos, se você se separa da sua mulher, sem ser por adultério, não tem mais. Se eu sou casado com a minha esposa, se eu cometo adultério, eu não posso mais casar. Ela pode, porque ela não cometeu adultério. Ela pode se casar, eu não, porque eu que cometi o adultério. Eu estou falando de pessoas cristãs. Então, se eu cometi o adultério e eu arrumo outra pessoa e me caso, eu estou com... Toda vez que eu me deitar com essa pessoa nova, mesmo que eu casado com ela no cartório, irmão, eu já separei, já me divorciei da minha esposa, eu estou casado com outra mulher. Toda vez que eu me deitar com ela, eu cometo adultério. E eu vou estar numa vida de adultério. E a palavra de Deus fala que os adúlteros não entrarão no reino de Deus. Nós estamos aqui falando mais de um irmão estar à frente da liderança de uma igreja. Como que uma pessoa que nem vai para o céu vai estar à frente da liderança de uma igreja? Porque todas as vezes que ele deita com aquela pessoa, ele está em adultério. E sim, irmãos, para pensar um pouquinho.
Você está indo todo dia para a igreja e você está em adultério. Você está todo dia na igreja e você está em adultério. Você está fazendo 3, 4 cultos por semana em adultério. Você está perdendo tempo dentro da igreja, varão. Você está perdendo, minha irmã, seu tempo dentro da igreja. Sabe por quê? Porque se você não consertar isso, você vai passar a sua vida dentro da igreja e você vai para o inferno. Porque aqui está falando que os adúlteros não entrarão no reino de Deus. E a palavra aqui em cima está dizendo, ó. E eu porém vos digo que qualquer um que repudiar, pode colocar no dicionário. O que é repudiar? Deixar, dar carta de divórcio, se divorciar, abandonar, deixar. Pode colocar no dicionário. O que é repudiar? Se você abandonar sua mulher, sem ser por adultério, se a sua esposa cometeu adultério, eu estou livre para me casar com outra pessoa. Agora, se isso não acontecer, e não, é incompatibilidade, a minha mulher está, nós estamos tendo problema, não dá mais para suportar. Irmãos, suporte. Irmãos, suporte. Não estou aqui falando para as mulheres que apanham dos seus maridos, não tem nada a ver, isso aí é outra coisa. Tem muita irmã aí que apanha do marido, não estou falando isso. Eu estou falando o que a palavra de Deus está falando. A palavra de Deus, ela fala que um pastor, ele não pode orientar uma mulher a se divorciar por qualquer coisa. Eu vejo um monte de pastor aí, bonzinho. Não, se a mulher está brigando com o marido, irmãos, se você não é o pastor dela, interfira. Chame a polícia, faça alguma coisa, mas não oriente a sua ovelha a se separar. Porque você, pastor, se você assim o fizer, você está indo contra as escrituras sagradas do nosso Senhor Jesus Cristo. E se ela se separar e ela for para o inferno, o Senhor também perde a sua salvação. Porque como que o Senhor está pegando uma ovelha e mandando para o abismo, como que o Senhor vai entrar no reino de Deus mandando ovelha para o abismo? Muita gente quer ser pastor, quer estar na liderança de igreja, mas não quer ter essa responsabilidade. Se você, pastor, pegar a sua ovelha e mandar para o inferno, você vai junto com ela, não se preocupe não. Você vai ser pastor dela lá no inferno. Porque a Bíblia é... Irmãos, a palavra de Deus não tem erro. A palavra de Deus aqui, ó, Mateus capítulo 5, 31, 32. Também vos digo, qualquer um que deixar sua mulher e der carta de divórcio, eu porém vos digo que qualquer um que repudiar a sua mulher, se não for por causa de fornicação, faz com que ela cometa adultério. E qualquer um que casar com a repudiada, cometa adultério. Comete adultério como, irmão? Toda vez que a pessoa se deita, comete adultério. Vai ter uma vida em adultério. E os adúlteros não entrarão no reino de Deus. Irmãos, prestem bastante atenção. Um homem que está na liderança de uma igreja, ele não pode estar ali para falar as coisas que as pessoas querem ouvir. O pastor que está na liderança de uma igreja, ele não tem que ser um pastor que as pessoas olhem para ele e falem assim, ai, nossa, esse pastor é bonzinho. Ele não tem que ser bonzinho, ele tem que falar a verdade. E o pastor que está na liderança de uma igreja e ele não fala a verdade, ele vai ter a parte dele com Deus. Porque, irmãos, se Deus fala para você que você tem que falar e você não fala, você vai ter a sua parte com Deus. Nós estamos aqui para quando nós omitimos a verdade para a ovelha, quando nós omitimos a verdade para a pessoa, nós estamos fechando a porta do céu para ela. Porque ainda há tempo de correção. Aonde que tem tempo de correção? Enquanto há vida. Enquanto há vida, há tempo de correção. Se você fala para aquela pessoa, tem que ser assim, meu irmão, e o Espírito Santo tocar nela e falar a verdade, o que ela vai fazer? Ela vai consertar esse erro, essa falha, e ela vai para o céu. Agora, se você não falar, eu vejo pastores aí, bonzinho demais, na minha igreja aqui pode vir do jeito que está, do jeito que você estiver aí fora, você vem, você continua, não tem problema. Irmãos, a palavra de Deus, ela está aqui para nos corrigir. O Evangelho, ele vem para nos corrigir, para nos confrontar a todo tempo. Nós estamos sendo aperfeiçoados pelo Evangelho até chegarmos na medida perfeita do varão que é Cristo. Quando nós somos chamados para o Evangelho, a Bíblia fala assim, venha como estás, mas não você permanecer como está, porque você tem que se transformar numa nova criatura.
E como que você se transforma numa nova criatura? Observando a vontade de Deus e fazendo a vontade de Deus. Quando a Bíblia fala assim, ó, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, é assim, ó, exercereis a verdade na vossa vida e ela te liberta. Porque o diabo conhece a Bíblia de trás para frente, ele não é liberto. O conhecer de você ler e saber não te traz Oi? Não te traz salvação. O que vai te trazer é você ler e trazer para a sua vida. Você começar a vivenciar aquilo que você lê, aquilo que você prega, você tem que fazer, irmãos. Eu sou casado há 30 anos com a mesma mulher. Nunca brigamos? Claro que brigamos. Sempre estamos nos corrigindo. Muitas das vezes, irmãos, passa pela cabeça, ah, não dá mais não. Lógico que você passa. Mas nós temos que buscar o quê? Um bom entendimento entre nós. Lógico. Você acha que não passa? Passa, irmãos. Nós somos seres humanos, nós somos, né? Eu fui criado de um jeito, minha esposa foi criada de outro. Nós se unimos, começam os conflitos, porque você teve uma criação, a mulher teve outra. Por isso que eu digo, irmãos, pensem antes de se casar. Ó, você não escolhe seu pai, você não escolhe sua mãe, você não escolhe seus irmãos. Mas o seu esposo e a sua esposa, quem escolhe é você. Você que escolhe o seu marido. Você, homem, que escolhe a sua esposa. Verifique nessa moça se ela tem as prerrogativas, as dádivas, que você vê numa moça. Você, moça, olhe para o moço e veja se ele preenche aquilo que... Então, se você observa nele tudo aquilo que ele que preenche em você, case-se. Agora, conflitos vão existir, problemas vão existir, confusões, discussões para se acertar, vai acontecer. Mas se separar, nunca jamais, a não ser por adultério. Porque se você se separar, irmãos, a Bíblia fala, irmãos, que Deus não leva em consideração o nosso tempo de ignorância. Mas quando você sabe a verdade e você comete o incidente, o pecado, você está cometendo um pecado consciente. Quando você se casa, você está se casando diante dos homens e diante de Deus. Ó, lá em 1 Coríntios, capítulo 7, do versículo 10 e 11, fala assim, ó. Todavia, o apóstolo Paulo falando, todavia, aos casados, mando, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se aparte do marido. Não se aparte do marido. 11. Se porém se apartar, que fique sem casar. Ou que se reconcilie com o marido. E o que o marido não deixe a mulher. Deus, ele não é a favor, irmãos. Deus não é a favor de separação. Quando os homens indagaram Jesus, mas Moisés deu carta de divórcio lá. Jesus falou assim, mas Moisés deu carta de divórcio lá, carta de repúdio, por causa da dureza do coração daquele povo. Mas Deus não se agrada de pessoas que abandonam suas mulheres. Existem pessoas na frente de igreja no seu terceiro casamento. Como que uma pessoa que está no seu terceiro casamento vai poder te dar uma orientação às pessoas que estão com problema no casamento? Você chega lá, eu estou no meu terceiro casamento. Ou o cara chega lá para mim e fala, irmão, pastor, eu estou com problema com a minha mulher, eu quero me separar. Eu falo, não, meu irmão, a Bíblia fala que você não pode separar. Ele fala, irmão, ô pastor, você já está no terceiro casamento, agora você vem falar para mim, quando chega a minha vez de separar e consertar o meu erro, você fala para mim que eu não posso, pastor. Mas por que você está no seu terceiro casamento? Eu vou falar o que para a pessoa? Por isso que o pastor, ele não pode ter segundo casamento, terceiro casamento. A Bíblia fala que o pastor, ele tem que ser marido de uma só mulher. E aí fora, irmãos, agora liberaram geral. Tem pastor aí no quarto casamento. Eu queria entender como uma pessoa que está no seu quarto casamento vai poder aconselhar casais novos que acabaram de casar, que estão com problema. Porque, irmãos, todo casamento tem problema. Todo casamento tem problema. Aí o que a Bíblia fala, nos ensina? Toda vez que você tem um problema com a sua esposa, você se separa? Não. Você tenta conversar para chegar numa... Não é verdade? Você tem que trazer Jesus para dentro da sua casa, irmãos. Irmãos, muitas das vezes eu me sentei com a minha esposa aqui e falei, ó, minha função é essa, segundo a Bíblia. Eu sou cristão, ela é cristã. Aqui, ó. Essa é a minha função.
Eu estou fazendo a minha função? Tá, amor. E essa aqui é a sua. Você está fazendo a sua? Ou então, essa aqui é a sua função, meu amor. Você está fazendo a sua função? Tô, meu esposo. E essa aqui é a minha. Eu estou fazendo? Ah, meu amor, você não está. Então, a Bíblia, ela que vai instruir o casal cristão. Eu não estou falando do casal, irmão, que não é cristão, que não segue as regras de Deus. As pessoas aí no mundo, irmãos, eles casam e descasam que nem troca de roupa. Tem pessoas aí, eu conheço os amigos meus que não são cristãos, que estão no sexto casamento. E a cada casamento ele fica mais criterioso. Tem cara que chega em casa, se a mulher não deu um beijo nele, ele já olha assim e fala: isso aí, a minha quinta mulher fez muito menos e eu me separei, viu? Aí já começa os conflitos quando você vê que está separando. Porque muitas das vezes, irmãos, o cara não quer uma esposa, uma companheira. Ele não está buscando uma companheira, uma esposa. Ele está buscando às vezes uma empregada. Ele quer às vezes suprir a mãezinha dele. Tem um amigo meu que a mãe dele, ele tem 50 e pouco, quase 60 anos. E a mãe dele ainda pega o cuscuz, joga leitinho assim e dá na boquinha dele. As roupinhas dele passa, sabe? Um cara com quase 60 anos, ele não consegue sobreviver sem a mãe dele. E uma conhecida nossa que estava namorando ele para casar, foi na casa dele lá, olhou como a mãe tratava ele e falou assim: euzinha não vou fazer isso aí não. Euzinha não vou fazer. Eu nunca vou estar à altura da mãe dele. Sabe o que ela fez? Saiu fora. O cara era mimado. O cara era mimado. Você acha que um cara mimado vai querer uma esposa para quê? Irmãos, antigamente, aquele negócio de namorar, sabe aquele negócio de namorar? Aquilo lá a gente só tinha antigamente quando casava, ou quando você ia nas casas que tinha uma lâmpada vermelha, lembra? Então, hoje, o homem ou a mulher do mundo, eles não precisam ter essas coisas para namorar, eles não precisam casar. Então, se você vai para namorar, se você quer casar, é porque você está pensando o quê? Constituir uma família. Você quer ter filhos. Você quer... você não quer que a sua genealogia, você não quer que você, os seus genes acabem de você. Porque você quer dar continuidade à sua geração. Não é isso? Você vai se tornar, vai se perpetuar através do quê? Dos seus filhos, dos seus netos. Hoje eu tenho meu neto, então já estou na minha terceira geração. Meu filho casou com uma moça maravilhosa, e hoje eles têm um filho. E esse filho já é a nossa terceira geração. Glória a Deus. Amém, irmãos? Então é assim, irmãos. O casamento é assim. Existe dificuldades? Existe. Mas a gente tem que trazer Jesus para dentro do nosso casamento. E quando a gente traz Jesus para dentro do nosso casamento, a gente tem que ouvir. Cada um na sua função. E cada um ficando na sua função é fácil de resolver. É fácil. O homem, irmãos, ele tem que entender que a mulher é um vaso mais frágil. Ele tem que cuidar da mulher. Ele tem que amar a mulher. A mulher, automaticamente, ela tem que respeitar o esposo. O homem, ele entende que a mulher ama ele quando ela respeita. O homem, nós homens, nós olhamos para uma mulher assim e falamos assim: essa mulher me ama, porque ela me respeita. Agora, a mulher, por que a Bíblia fala para o homem amar a mulher e não fala para a mulher amar o homem? Fala para a mulher respeitar, porque a mulher, ela já é concebida no amor. Deus já colocou uma essência dentro da mulher que ela ama. Ela ama um quadro, ela ama uma cadeira, ela ama um óculos, ela consegue amar tudo. Não vai amar o marido? O homem não, irmãos. O homem é mais razão, mais seco, né? O homem precisa fazer o quê? Amar a mulher. E muitas das vezes as mulheres não entendem. Eu falava para minha esposa falava assim: você não fala que me ama? Eu falei assim: mas eu não voltei para casa? Você lembra quando a gente casou? O bicho era bruto, hein? Eu saía de casa para trabalhar, voltava à tarde. Aí minha mulher falava assim: você não fala que você me ama, mano? Aí eu falava assim: eu voltei. Eu não voltei? Quer dizer que eu te amo. Então muitas das vezes, irmãos, o fato do homem sair para trabalhar, ele luta contra o mundo. E no final da tarde ele volta para casa. Isso ele demonstra amor. As mulheres, irmãos, ela tem uma maneira diferente de mostrar que ama o marido. A mulher, ela sempre está falando para o marido: se você me ama, fala que você me ama. Porque o homem, ele não é de falar os seus sentimentos. O homem, ele é mais reservado no seu sentimento. A mulher não, a mulher é diferente. Mas, irmãos,
Fala pra mim, se o homem e a mulher fossem iguais, que graça ia ter? O homem ele é diferente da mulher, por isso que se une. E Deus colocou uma essência na mulher que nos atrai. E colocou uma essência no homem que atrai as mulheres. Isso é maravilhoso, isso é algo de Deus, isso é algo divino. E isso, irmãos, nos mostra, nos prova que isso que nós sentimos pelas mulheres é algo que é provido de Deus, é algo milagroso, é algo maravilhoso. E por isso que nós nos casamos e por isso que nós constituímos as nossas famílias. Isso é maravilhoso, irmãos, isso é dom de Deus. E por isso que a Bíblia fala que quando isso acontece, irmãos, quando nós nos unimos com uma mulher, nós nos tornamos uma só carne. Existem coisas aqui, irmãos, provenientes do que eu estou falando, que é cientificamente comprovado, coisas que eu não posso falar aqui. Não posso falar tudo aqui na live. Mas se eu tivesse um lugar específico, fechado, eu poderia falar coisas que eu pesquisei, coisas verdadeiras, né? Que quando o homem se une com a mulher, o que acontece? Existe uma metamorfose que acontece no corpo da mulher e no corpo do homem, irmãos. Coisas maravilhosas que só Deus pode explicar. Por isso que eu digo, irmãos, quando você se casa com uma mulher, ela é a sua escolha. Ela não é a escolha do seu pai, da sua mãe. E quando você, moça, se casa com um homem, esse homem é a escolha sua. Ele não é a escolha do seu pai e da sua mãe. Foram vocês que se escolheram. E o que foi atrativo para você nele, e o que foi atrativo nela para você, isso vocês têm que estar todo dia olhando e observando, e cativando isso. Porque é isso que vai fazer com que vocês continuem 1, 2, 5 anos esses dias. Acho que foi sábado, né, filha? Meu filho mais velho, que é casado, completou 5 anos de casado. Ô, glória! 5 anos de casado. Aleluia. Quem diria, né? Meu primogênito já está com 5 anos de casado. Então é assim, irmãos. 5, 10. A convivência do casal traz um fortalecimento e amadurecimento dentro do casamento. Quando a gente casa achando que a gente ama, a gente não ama. A gente pode até casar tendo uma paixão pelo parceiro. O amor, ele só vai vir com o tempo de convivência. Quando você percebe que a sua mulher faz as coisas que você gosta, e aquilo que ela está fazendo para você, ela nem gosta. E muitas das vezes ela faz mesmo sem gostar, porque ela quer te agradar. Sabe aquilo que a gente sempre pensa assim, irmãos, ó, você casou para quê? Aí eu te pergunto, por que você casou? Aí você fala assim, eu me casei para ser feliz, está errado. Por que você casou? Eu casei para fazer o meu parceiro feliz. É tudo. Quando você tem esse entendimento, que você casou para fazer o seu parceiro feliz, essa é a receita de um casamento eterno. Agora, quando você casa e pensa em casar para ser feliz, entre o egoísmo, você está trazendo um casamento de duas pessoas para um. Nunca pode ser é nós. E quando você casa pensando em fazer a sua esposa feliz, irmãos, é a receita de um casamento perfeito. Sabe por quê? Quando você faz ela feliz, ela quer te fazer feliz. É maravilhoso. É uma coisa que não tem como estar errado, irmãos. Quando a mulher faz o homem feliz, o homem estando feliz, ele olha para a mulher e ele quer fazer ela ficar feliz. Porque ele é feliz. Quando você está cheio de Jesus, você quer, onde você está, você quer mandar Jesus para fora. Você quer falar Jesus, você quer respirar Jesus, você quer falar de Jesus para as pessoas, porque você está cheio de Jesus. Quando você está feliz no casamento, você quer que todas as pessoas sejam felizes, porque você está feliz. Sabe aquela pessoa mal amada e cheia de orgulho, cheia de coisa ruim dentro dela? Ela chega no serviço, aí você chega para ela e fala assim, bom dia, ela fala, só se for para você. Essa pessoa, ela tá externando para fora aquilo que está dentro dela. Você só externa para fora aquilo que você está cheio. A Bíblia fala, a boca fala o que o coração está cheio. Você vê que não é diferente, irmãos. Quando você vê pessoas assim, se afaste. Se afaste de pessoas assim. Porque essas pessoas, irmãos, elas podem trazer algo negativo para a sua vida. Então, quando você pensar em casar, pense em fazer o seu parceiro feliz. É a receita. Essa é a receita que eu dou para todos os casais novos e todos para os casais que estão me ouvindo. Você casa
para fazer o seu parceiro feliz. Você não casa para você ser feliz. Essa é a receita verdadeira. E trazer Jesus para dentro do seu casamento. Mas trazer Jesus verdadeiramente. Você lê as Escrituras Sagradas no que se diz respeito às atitudes dos homens, às atribuições dos homens dentro do casamento. E você, mulher, vê na Bíblia o que é a atribuição da mulher virtuosa do Provérbios 31. A mulher que faz tudo e à noite a lâmpada dela não apaga, ela está sempre pronta para o marido, ela trabalha o dia inteiro, ela faz tudo, tem criança gritando no ouvido dela, ela limpa a casa, ela vai resolver os B.O. na rua, e ela está cansada, mas à noite quando ela vê o marido, ela vê algo maravilhoso, aquele marido, aquele homem que ela escolheu para ela, e ela olhar para ele e falar: meu amado, eu sou do meu amado, e meu amado é meu, como o rei Salomão dizia. Esse é o meu amado, eu sou do meu amado e meu amado é meu. Irmãos, é isso que precisa existir mais nos meus casais. A Bíblia fala que a mulher de Provérbios 31, ela faz tudo durante o dia, mas à noite a lâmpada dela não apaga, porque ela está sempre pronta para o marido, irmãos. Irmãos, você só quer buscar na mercearia algo que não tem na sua cozinha, na sua despensa. Você só quer comprar um carro para colocar na sua garagem porque ele não tem um carro na sua garagem. Muitas das vezes a gente só busca fora o que a gente não tem em casa. E por isso que é essencial os casais se dedicarem um para com o outro. Não ouvir amizades que falam assim: ah, você já é boa demais para ele. Você já é boa demais para ele, ó. Se eu fosse você, ele fez isso com você, amiga. Larga ele. Ó, põe a fila para andar. Pode ter certeza que essa moça, a sua amiga, está esperando você largar para ela pegar seu marido. E muitas das vezes, irmãos, o rapaz está no serviço e fala: puxa, a mulher minha não fez a minha janta, não fez sua janta, não fez isso, não fez aquilo para você. Por que você casou se sua mulher não faz nada para você? Irmãos, existem muitos consertos. Eu me consertei muito dentro do meu casamento. E a minha esposa está aqui, irmãos, ela pode falar para vocês. Ela se consertou muito para mim. Muitas vezes coisas que estavam acontecendo entre eu e ela, eu chegava para ela e falava: filha, não faz isso aí não, que eu não gosto. Você não gosta, amor, que eu faça isso? Não gosto, então não vou fazer mais. E não fazia. E muitas vezes ela falou para mim: filho, não faz isso, filho. Que isso aí que você faz me magoou. Eu falei: mesmo, filho, não vou fazer mais. E é isso que é o amor. E é isso que é o casamento. E é isso o respeito que nós temos que ter no meio do nosso casamento. E é isso que é trazer Jesus para dentro do nosso casamento. E é isso que eu peço para vocês: façam no casamento de vocês. Tragam Jesus para morar dentro de vocês. Tragam Jesus para morar dentro do casamento de vocês. Que o casamento de vocês vai ser uma bênção. Peço para que a igreja se levante em nome de Jesus. Irmãos, me perdoem novamente. Eu falaria de casamento aqui a noite toda. Eu tenho 30 anos de casado, amo a minha esposa. Eu sou apaixonado pela minha esposa. Ela está aqui do lado, irmãos. Eu não tô falando bobagem para vocês. Eu sou apaixonado pela minha esposa. Já cometi muitos erros na minha vida. E sou um ser humano. E eu sempre ensino para os meus filhos: quando você comete um erro que você aprende, você não errou. Você só adquiriu experiência. O ruim, irmãos, quando você erra e continua errando e não aprende. É o homem tolo, é o homem que erra e não aprende com seus erros. Mas se você comete um erro e você aprende, você não errou, você adquiriu experiência. Amém? Eu quero orar pelos casais dessa noite. Quero orar por todos vocês. Eu quero pedir para o Senhor, meu Deus e meu Pai, abençoa os casamentos, Senhor. Senhor, faça, Senhor, com que os casais, Pai, tenham mais sabedoria, amor, solidariedade entre si, Senhor. Eu te peço, Senhor, para que o Senhor venha brindar a mente, Senhor, das mulheres e dos homens, para que as setas do mal, Senhor, não penetrem. E que dentro do casamento, Senhor, não tenha um maior ou um menor, mas que tenha uma só carne. Abençoa, Pai, todos os casais que estão nos assistindo esta noite. Abençoa, Senhor, a tua igreja. Abençoa, Senhor, esses casais que estão, meu Pai, em pé de guerra dentro de casa. Traz harmonia, Senhor. Arranca esse espírito de contenda, Pai amado, que está dentro dos seus lares.
Arranca a seta do mal, Senhor. Arranca, Senhor, a obra de macumbaria que foi feita para desfazer esse casamento. Eu te repreendo, espírito de contenda dos casais. Eu te repreendo, espírito de contenda que está no meio das famílias. Eu te repreendo em nome de Jesus, porque esse nome tem poder. Aleluia. E que a sua vida, o seu casamento se torne uma maravilha. E que você possa desfrutar de uma só carne, de uma coisa maravilhosa que Deus deu para você, meu irmão, minha irmã. A Bíblia fala que Deus deu a mulher para o homem. E que dentro do casamento é algo santo e maravilhoso. Vá curtir a vida com a mulher amada que você escolheu dentro do casamento. Isso é bênção do Senhor nas nossas vidas. E quando nós seguimos essas diretrizes, os filhos, eles vêm como bênção na vida da gente. Tudo que o Senhor coloca para você que tem um casamento saudável, que busca trazer a palavra do Senhor para dentro do seu casamento, é bênçãos do Senhor. Aleluia. Eu te abençoo em nome de Jesus. Glória a Deus. Que esses espíritos de divórcio caiam por terra em nome de Jesus. Aleluia. Que essas cartas de repúdio caiam por terra em nome de Jesus. Oh, aleluia! Que esses demônios que fazem tudo para acabar com a maior instituição que Deus proveu na terra, que é a família, que sejam derrotados. Que sejam derrotados em nome de Jesus. Eu te repreendo, espírito mau, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, me perdoe. Tenha uma excelente semana. Me perdoe pela falta do terno. Me perdoe por eu chegar 6 minutos atrasado. Me perdoe se de alguma forma as minhas palavras chegaram aos seus ouvidos, que vocês ouviram e se sentiram chateados de alguma maneira. Me perdoe, irmãos, que não foi essa a minha intenção. A minha intenção é trazer a palavra do Senhor pura e homogênea para os seus ouvidos. Em nome de Jesus, me perdoe, em nome de Jesus. Tenha uma semana abençoada, que seus filhos sejam abençoados, que não aconteça nenhum acidente com vocês durante a semana. E até domingo que vem, às 18 horas, levante as mãos para o céu. Que o grande amor de Deus, que a rica comunhão do Espírito Santo esteja com todo o povo de Deus, não somente hoje, mas para todos sempre. Todos dizem amém. Está terminado em nome de Jesus. A paz de todos aí.